Physics Records, física na área com você. Olá pessoa! Physics Records na área. Há muitos assuntos que os estudantes até têm alguma dificuldade, alguns mais, alguns menos dificuldade. Um dos clássicos exemplos, e ouso dizer, um dos mais simples que há a se comentar, é a chamada velocidade média. Que velocidade é essa, Júnior? Menino, que velocidade é essa, Júnior? Parece carro, Júnior! É uma maneira de se apresentar da melhor forma um determinado movimento, onde o movimento não varia a sua velocidade. Em vez de você pensar numa velocidade que fica mudando o tempo todo, você então pode representar o movimento por um movimento com velocidade constante, que é o chamado movimento uniforme. E este movimento possuirá a chamada velocidade média. Mas então o que é essa tal velocidade média? O próprio nome já fala, não? Velocidade média é a média das velocidades, cara. Sabe, soma as velocidades e divide pelo número de parcelas. Não? Não, meu companheiro, não, companheiro. Senta lá e assiste bonitinho. Não, velocidade média não é a média das velocidades. Isso é um grande mito. O nome irá nos enganar muito. Velocidade média não é a média das velocidades. Somar as velocidades, dividir pela quantidade, velocidade média não é isso. É a distância total dividido pelo tempo total. Imagina um carro fazendo uma viagem. Ele vai fazer uma viagem com duas etapas. Na primeira etapa da viagem, ele vai se mover a uma velocidade constante de 60 km por hora. Ele vai estar sempre a 60 km por hora e esse primeiro trecho tem 20 km. No segundo trecho, ele vai estar a 120 km por hora, constante. E esse trecho tem 10 km. Eu quero saber qual é a velocidade média que nós temos nessa situação. Aí muita gente chega e fala, é muito simples, como o nosso intrépido aventureiro falou. Soma e divide pela quantidade de parcelas. Eu tenho ali 60 km por hora e 120 km por hora. Aí o que o incauto estudante fará? 60 mais 120 dividido por 2. 60 mais 120, 180 dividido por 2, 90. Então a média das velocidades nessa situação é de 90 km por hora. Mas será que esta é a velocidade média? Como a gente calcula a velocidade média? É a distância total pelo tempo total? Mas eu gostaria de saber como é que a gente vai calcular esse tempo. Porque a distância é 30 km e o tempo, como é que a gente faria com isso? Elementar, meu caro. Quando você faz uma viagem entre duas cidades, como você estima o tempo gasto entre elas? Eu pego a distância entre elas e divido pelo valor da velocidade mais próximo da realidade. Às vezes é 100 km por hora. Para ir de A a B, então, se a distância entre elas é 30 km, você deve gastar umas 3 horas, não é? Que é 300 dividido por 100. Muito simples então. Então basta você pegar a distância e dividir pela velocidade. Aí você descobre o tempo em cada um. Vamos descobrir cada um individual? No primeiro trecho, ele anda a 60 km por hora e a distância é 20 km. 20 km dividido por 60 km por hora. De boa? Que dá 2/6. Este é o tempo na primeira etapa. Segunda etapa, eu vou pegar a distância e dividir pela velocidade média. 10 dividido por 120 vai dar 1/12. O tempo total na viagem será só somar os dois tempos. Então é só pegar 2/6 mais 1/12. Ou seja, 2/6 é a mesma coisa que 4/12. É proporcional? Então olha que louco. 4/12 mais 1/12 dá 5/12. Então o tempo gasto é de 5/12 horas. Distância 30 km e o tempo 5/12. 30 dividido por 5/12 é 30 vezes 12 dividido por 5. Divisão de fração. 30 por 5 é 6. 6 vezes 12, 72. São 72 km por hora a velocidade
média e não 90 km por hora, que é a média das velocidades. Não caia no mito. Se liga na dica, velocidade média não é a média das velocidades. Physics Records na área.